Olha, hoje vamos saber direitinho tudo sobre esse problema que a gente estava comentando há pouco, das doenças causadas, gente, pelo Aedes aegypti. A gente está com a doutora Daniela Lamas, que é infectologista. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu acho que, antes de mais nada, vamos começar a falar da dengue? Para a gente depois passando para as outras doenças, os outros problemas. Só a dengue já é um problema sério de saúde pública, né? Problema muito sério no Brasil hoje, com muitos casos e também com esse problema de prevenção que foi muito bem abordado previamente. Agora, a prevenção é sempre a melhor saída. Sempre, sempre. A gente está colhendo hoje frutos negativos do que muitas pessoas não se conscientizaram o quanto que a gente tem que fazer a parte da gente dentro de casa e na nossa cidade. Não dá para terceirizar isso, né? Não dá, Kátia. A gente precisa se conscientizar e precisa perceber como a nossa participação vai fazer diferença e vai trazer um impacto para essa epidemia que a gente enfrenta hoje. Agora, a dengue, por exemplo. A minha sobrinha já teve dengue. E segundo ela, tem 17 anos, é uma dor absurda. É o corpo inteiro. Ela falou que parece que você foi atropelada. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu né? já tive, já inclusive, teve? Eu tive o ano passado, né? E a sensação que você tem é essa, que um caminhão passou em cima de você. Então, quer dizer, não tem como você achar, será que eu estou com dengue? Isso é algo bem diferente de uma gripe, né? É muito diferente de uma gripe, né? É claro, a gente sempre levanta a suspeita quando você começa com uma febre, dor no corpo, você vai procurar uma assistência médica com essa suspeita, mas quando a dengue clássica aparece, aí realmente você não tem dúvida. É muita dor de cabeça, é muita febre. Agora, é verdade que uma vez que a pessoa teve a dengue, da próxima vez que ela pegar a dengue, ela pode ter uma dengue hemorrágica? Depende, tá? Você pode ter a dengue clássica e depois pegar novamente a dengue clássica, não necessariamente será hemorrágica. Não é que ela se transforma na segunda vez numa hemorrágica, né? Não é assim. Agora, você pode pegar a hemorrágica na primeira vez. Porque às vezes as pessoas falam, minha dengue não é hemorrágica, que é a primeira vez que eu pego. Não. Ela pode ser já de imediato hemorrágica. Pode ser já de imediato a hemorrágica. E a gente tem que lembrar, gente, de alguns casos que acontecem, sim, em qualquer parte do país, de mortes por dengue, né? Isso não é difícil de acontecer. Infelizmente, não. Com essa epidemia, aumentou a quantidade de óbito por causa da doença dengue, né? Infelizmente. É claro que, diante de uma epidemia, você vai ter mais mortes, mas está muito grave a situação e os pacientes estão evoluindo mal. Por isso a importância, né, da gente sempre prevenir. Prevenir da forma que a gente falou há pouco com o Sérgio, que não é difícil, não é caro e é importante que a gente crie novos hábitos. Agora, fora a dengue, tem a zika. O que é a zika? Que doença é essa, doutora? A zika é um vírus, é o vírus da zika, né? A gente acredita que esse vírus tenha vindo com a Copa do Mundo, não tem como a gente provar isso. Quer dizer, não era um vírus que estava presente no país. Porque não era um vírus que estava presente até então, né? Pelo menos nós nunca víamos isolado. Não tem como a gente virar e falar a Copa do Mundo é a culpada. Não pode falar isso, mas é uma suspeita, né? E esse vírus, ele infelizmente também é transmitido pelo mesmo mosquito Aedes aegypti, né? E quando o mosquito nos pica e nos transfere a zika, nos transmite a zika, a gente tem um quadro semelhante à dengue, porém ela é mais tranquila, digamos assim. Você não tem tanta dor no corpo. Ela é mais tranquila? Então você pode nem achar que é uma doença assim séria. É, assim, porque assim, se você for pegar dengue e zika, a dengue é mais grave, tá? Mas o que acontece? A zika, quando tem em adulto ou em criança, sem ser gestante, né? Você tem febre baixa, tem um pouco de dor no corpo, um pouco de dor nas juntas, né? Nas articulações. E você também tem um pouco de dor de cabeça, você tem hiperemia nos olhos, né? E passa. Você pode ter o vermelhidão no corpo, como se você tivesse tido uma alergia, e passa. Mas não te mata. Tá? Não te mata. Não, não tem registro de óbito, assim, por causa diretamente do vírus da zika. Agora, se a mulher está grávida, corre-se o risco da criança nascer com microcefalia. Então, assim, não é porque a gestante está com zika que o bebê necessariamente vai ter microcefalia. Não tem como a gente falar isso, mas a gente sabe que existe o risco
Hoje os estudos mostram que, infelizmente, a zika está cada vez mais relacionada a esses casos de microcefalia. Quer dizer, o bebê pode nascer com microcefalia, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Tá. Não em todas as mulheres que estejam grávidas, mas se essa mulher tiver com alguma baixa de imunidade ou algum próprio problema com o bebê, isso pode acontecer? Depende. A microcefalia, ela tem várias causas, tá? Vários motivos. Pode falar, pode falar. Motivo por causa de doença genética, né? Ah, tá. Então não é só a zika. Não, de jeito nenhum. Então, aliás, quer dizer, a zika não é nem só a zika. o mais comum. Ah, entendeu? A zika, ela pode estar sim relacionada à microcefalia. Hoje os estudos indicam isso com cada vez mais certeza. No entanto, não é a única causa de microcefalia. Existem muitas outras causas que são até mais comuns. Do que essa causada pela zika. Causada pela zika. Porque eu achei estranho, porque não se falava tanto em microcefalia. Isso. De repente se falou da zika e aí começou um monte de casos de bebês que nasceram com microcefalia e todo mundo, é a zika. Eu falei, gente, mas como pode ser? A gente nunca teve nada. Então, porque assim, o que aconteceu? A gente sempre teve uma quantidade X de bebês com microcefalia. Né? Então a gente considera assim, até determinado número normal. De repente aumentou muito. Entendeu? E na hora que aumentou muito, foi se investigar e percebeu-se que as gestantes mãezinhas desses bebezinhos estavam com alguma clínica durante a gestação que fosse sugestiva de zika. E em algumas mães isso foi confirmado. Em outras não. Em outras não. E alguns bebês a gente isolou o vírus. Olha só, né? Vamos mostrar aqui que a gente tem aqui duas imagens para a gente entender o que é a microcefalia. Lado esquerdo, uma criança normal. Normal. E lado direito, a gente vê o cérebro bem diferente, né? Isso. O tamanho, falando de uma forma mais popular, simples, né? O tamanho da cabeça ela é menor. A gente sabe que para cada idade gestacional, então um prematuro é menor do que um bebê que nasceu na sua idade certa, né? O bebê do sexo masculino é diferente do sexo feminino. Então, para cada idade gestacional, sexo feminino ou masculino, a gente tem os parâmetros que a gente considera normais, né? E quando esse parâmetro está muito menor do que o normal, a gente considera microcefalia. Quanto? 2 desvio padrão abaixo do que é considerado normal para aquela faixa de idade gestacional e para aquele sexo do bebê. Agora, a criança com microcefalia, ela passa a ter uma baixa inteligência, complicações diferentes fora a inteligência? Pode ter várias complicações, pode ter complicação ocular, de visão, pode ter complicação com dificuldade para aprendizagem, né? Para a escola, dificuldade motora. Então, depende muito de qual área foi atingida? De qual área e de como que a criança está e como que ela desenvolve. Não existe nunca uma regra. A microcefalia, ela vai ficar assim. Não dá para saber. Não dá para a gente saber, mas a gente sabe que o risco dela ter algum comprometimento neurológico é grande. É grande, né? Olha, a gente tem aqui, gente, o desenho de uma criança com microcefalia e depois aqueles pontinhos seria o tamanho normal da cabeça de uma criança que não tem microcefalia. É uma diferença bem grande, né? É importante. É importante. Em todas as áreas do cérebro, bem que você falou. É ao redor da cabeça toda, quer dizer, não é comprometimento de uma determinada área, né? Não, você pega tudo, né? Infelizmente. Olha, temos muitas dúvidas chegando. Vamos ver a primeira delas? Olha, a Adalgisa pergunta o seguinte: é recomendado adiar o sonho da maternidade até essa epidemia passar? Olha, nós infectologistas recomendamos. Né? Nós não sabemos como que as crianças vão se comportar, nós não sabemos o exato risco das mães, tudo isso é muito novo, né? Então a gente sugere hoje, se for possível, espera um pouquinho. Olha, e o site G1 noticiou agora há pouquinho até que uma mulher, uma mamãe, estava grávida, foi diagnosticada com o vírus Zika e o bebê nasceu normal. Foi o que a doutora falou. Não é só, gente, a Zika, essa doença, que
causa microcefalia. Existem outros problemas, né? E nem toda gestante que tem zika vai ter um bebê com microcefalia. Pois é. E pode ser que uma mulher que não tenha tido zika tenha um bebê com microcefalia. Exatamente. Não dá pra gente também culpar a zika, por essa doença, por ser a culpada de fato de todos os bebês que estão nascendo com microcefalia, né? Não, a gente sabe que existem várias outras causas. No momento, a principal tem sido a zika, mas não posso dizer que ela é 100% da culpada de todos os casos. Mesmo porque, a gente não pode esquecer que a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres grávidas. Sim. E o estresse causa outros problemas também de saúde à mulher e o bebê, né? Com certeza. Então tem que pensar nisso. Então, Adalgisa, se você puder segurar mais um tempo, melhor, né? Mais indicado. Sim. Isso não só com zika, mas com dengue e outros problemas que a gente tem, né? Sim, com certeza. A dengue na gestante é sempre mais grave, né? A gestante é sempre mais delicado. Com tudo, gente, não só com a zika. Vamos ver mais uma? Cláudia Reino, é verdade que tomar a vitamina B12 e o complexo B ajuda a afastar o mosquito? A gente não tem nenhuma comprovação científica, tá? Então eu não posso garantir e recomendar o uso de vitamina B12 ou complexo B para poder evitar o mosquito. Isso não tem evidência científica alguma. Mesmo porque a gente sabe que a ingestão em excesso de vitamina do complexo B ou B12 pode trazer complicações à saúde. Pode, com certeza. A gente tem que até lembrar que muitas vezes a vitamina em excesso também, né, não é tão legal. Também é um veneno. É também veneno. Não é? Quer dizer, não é porque é vitamina, gente, fala assim, o corpo elimina. Muitas vitaminas o corpo não consegue eliminar, não, né? Sim. Então, automedicação, não. Jamais. Conversa com o médico. Vamos ver mais uma? Vamos. Júlia Magalhães, vou viajar para o litoral no final do ano e estou muito preocupada com o mosquito da dengue. Como devo fazer quando for à praia? Uso bronzeador ou protetor solar antes ou depois do repelente? Posso me expor ao sol normalmente? Bom, a exposição ao sol, ela não é contraindicada, tá? É claro, com as suas precauções, a gente precisa do protetor solar. Passe o protetor solar e passe o repelente logo em seguida, né? E a gente não pode esquecer de retocar nem o protetor, nem o repelente, conforme as orientações do fabricante. Agora, importante isso, gente, conforme a orientação do fabricante. Ó, aqui, até 10 horas de proteção, mas isso depende de quanto você sua, se você entra na água ou se não entra. Exatamente. Não é? Quer dizer, se passou direitinho, às vezes não passou numa dobrinha. Então tem que seguir a recomendação do fabricante direitinho, né? Mas não é só no litoral que a gente tem esse problema, né? É qualquer chácara que você for hoje, piscina, né? Alguma. Não é necessário que seja o litoral. Falei há pouco, quando a gente conversava com o biólogo, com o Sérgio, que a prefeitura está buscando aqui na Avenida Paulista, em prédios abandonados, dar uma olhadinha em como que está o criadouro do Aedes aegypti. E já encontraram vários. Com certeza. Então não é para passar repelente só quando viaja. Aqui na cidade também. Principalmente. Né? Vamos ver mais uma? Vamos. A Letícia, quanto tempo após a picada aparecem os sintomas da doença? Normalmente entre 3 a 10 dias, tá? No máximo 14 dias você já tem o aparecimento ou da dengue, ou do zika, ou dessa outra doença que é o chikungunya. Né? O que é o chikungunya? É uma doença viral também. Né? Também transmitida a partir do Aedes aegypti. Aedes, né, que transmite tudo hoje praticamente. Pois é. E ela dá uma clínica, ela é um pouco semelhante à dengue também. Ela não te dá a dor no corpo que a dengue dá, que parece que passou um caminhão em cima de você. Ela dá mais as juntas. Febre um pouquinho mais baixa, mas ela não é tão tranquila como a zika é para quem não está grávida. Mas pode trazer consequências também complicadas à saúde da pessoa, não? Pode. A chikungunya pode. Em raríssimos casos, o paciente pode ficar com problema nas juntas mesmo, de muita dor, né, por um certo tempo. E que às vezes não é tão curto assim. Que não é tão curto, muitas vezes não é tão curto. Mais um motivo para você evitar o criador do raio do Aedes aegypti, gente. Porque isso depende só da gente. Com certeza. Se ele não tiver como se multiplicar, ele acaba morrendo. O mosquito fêmea vive pouco tempo. Com certeza. Não é? Então não dá para ter criador hoje em dia. Vamos ver mais uma? Priscila, surge um boato que o Zika vírus pode ter relação com a síndrome Guillain-Barré. É verdade? Quais são os sintomas da doença? Bom, surgiu sim esse boato que é verdadeiro, tá?
um dos primeiros casos, um dos casos de Guillain-Barré, que não é aquela paralisação doença... das pernas? Que pode dar também, ela vai né? paralisando de baixo para cima, ela pode paralisar até o pulmão, né? Você não consegue respirar direito. Tá. E aí, isso acontece com algumas doenças virais, de algumas outras formas, mas aí o pessoal começou a investigar e viram que algumas pessoas tinham o Zika e aí evoluíram com essa paralisia que começa dos membros inferiores e pode subir gradativamente, tá? Então, sim, pode ter correlação. Não é comum, é mais raro, mas a gente sabe que pode ter relação, sim. Isso, gente, doenças que a gente já está sabendo. E de outras, que pode ser que o mesmo mosquito transmita e que outros mosquitos também transmitam. A gente pode esquecer da malária. Com certeza. Porque fala-se tanto no Aedes aegypti, mas tem outras infinidades de doenças que são transmitidas da mesma forma. Febre amarela. Também. De outra forma. Então, quer dizer, tem que ficar atento a não ter o criatório dentro de casa, nas praças, né? Cada um fazer a sua parte, né? Mesmo porque a gente não tem nem vacina, né? Para dengue, não tem vacina para chikungunya, não tem vacina para zika, então a gente tem que se cuidar e ajudar a cuidar o próximo, né? Todo mundo se ajudar. Mais do que nunca, a gente está numa época de união. Lembra lá atrás, quando a gente teve a gripe, H1N1, que as pessoas mudaram seus hábitos, depois esqueceram tudo, né? Mas a gente tem que adquirir hábitos e deixar com que esse hábito se torne uma constante na vida da gente, né? Com certeza, com certeza. Não tem como. Vamos mostrar aqui? Aqui a gente tem... Ah, eu estava falando da pulseirinha há pouco. Funciona? Não. Esse espiralzinho funciona? Não, né? É um fumacê só pro mosquito, né? Só deixa a casa fedida, gente. Só. Assim, é muito cultural. Não dá né? pra gente falar. Então, gente, melhor não, porque a gente está falando aqui de saúde, a gente está falando de vida. Então, vamos porque a gente tem certeza que funciona. Exatamente. Aqui a gente tem anti-mosquito. Anti-mosquito não é repelente, ou é? É porque esse é para criança, né? A gente não pode, abaixo de 2 anos. Tá. Assim, os repelentes hoje, eles são para uso adulto. Você tem a linha infantil e a gente precisa lembrar que os bebês menores de 1 ano têm um risco grande, porque a pele é mais fininha, né? Delicadinha. E mais delicada. E menor de 6 meses a gente ainda não tem um repelente que eu posso virar e falar, pode usar esse. Não. Então, as crianças até 2 anos, realmente elas são mais vulneráveis. E o que a gente tem hoje validado no mercado é o IR3535, que é o nome que a gente dá para esse tipo de repelente. Que é aqui esse anti-mosquito. Isso. Que não tem nenhum nome de repelente para a gente entender a diferença, entender né? a diferença, exatamente. Então, crianças abaixo de 2 anos, quando tiverem mais do que 6 meses, né? Isso. Anti-mosquito. Abaixo de 6 meses, nenhum anti-mosquito. E qualquer dúvida, pediatra. E pergunta mesmo pro pediatra, porque às vezes a criança é mais alérgica, Exatamente. Né? Então, sempre pergunta pro pediatra. Aqui a gente tem os repelentes, mas de formas diferentes. O que é esse DIT? Esse DIT é um outro tipo de repelente. Ele tem uma duração um pouco maior do que o IR3535. O anti-mosquito. E um pouco menor do próximo que a gente vai discutir. É em torno de 4 a 6 horas, mais ou menos, que dura esse tipo de repelente. Agora, eu não suo muito. Você pode suar mais. Então, para mim, a durabilidade é uma e para você é outra, mim é outra, exatamente. Não tem como a gente saber exatamente. Para mim é 2 horas e 30 minutos. Não tem como a gente saber isso. Só perceber, tá muito suado, tomou um banho de piscina, repassa, né? E aqui a gente tem a outra categoria, icaridina, que já são de repelentes com uma duração maior. Exatamente. A icaridina, ela é considerada hoje uma das melhores, né? A icaridina a gente tem para adulto e tem para criança acima de 2 anos, né? E a gente sabe que ele tem uma ação até melhor para o mosquito da dengue, porque quando a gente trabalha com a medicina do viajante, e às vezes alguns colegas vão para a Amazônia trabalhar... Tem uma quantidade imensa de mosquitos, né?
E aí a gente sugere o que tem icaridina para diminuir a chance de pegar malária, né? Que é um dos também bem difíceis da gente trabalhar. Agora, lembrar, gente, que tem lugares que a gente esquece de passar o protetor e a gente esquece de passar o repelente. Atrás das orelhas. Quem é calvo é careca também, na cabeça. Lembrar bastante dos pés, né? Os cantinhos entre os dedos também, porque o bichinho é esperto, gente. Ele tá precisando se alimentar, a fêmea precisa do alimento para conseguir viver. Então ela vai nesse lugar que ela sabe que não tem repelente. Sim. Ela percebe, sim. Ela percebe, claro. Não tem como. É instintivo, né? Quer comer. Nós somos os restaurantes ambulantes desses bichos, não tem jeito. Olha, eu vou passar para vocês o site do Leforte, doutora Daniela Lamas é lá do Leforte, o site é leforte.com.br. Lembrar, febre ou não febre, dor no corpo, sentir o corpo diferente, vai no médico. Não se automedique, mas nem com vitamina. Eu acho que a gente está num momento que informação hoje chega para todo mundo. Com certeza. É só colocar em prática agora, né? Com certeza. E o médico, gente, não é que ele estuda no tempo da faculdade, ele passa a vida estudando para conseguir saber o que pode e deve ser feito para melhorar a nossa qualidade de vida e nossa saúde. Então vamos aproveitar, né? Doutora Daniela Lamas, que é infectologista, volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada mesmo.